Todos os dias o noticiário é tomado por informações que partem lá de Glasgow, na Escócia. As palavras mais usadas, promessas e acordos, elas são bastante repetidas por líderes mundiais. Mas na prática, todas essas tratativas devem ter resultado efetivo? Você, internauta, acredita nisso? Deixe seu comentário aqui em nosso canal, na nossa entrevista e também aqui nas redes sociais. Essa mesma pergunta eu faço agora ao cientista especializado em climatologia e Nobel da Paz em 2007, Philip Fernside, que já está aqui no telão com a gente. Dr. Philip, é um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui no Real Time 1. Também, prazer. Comigo está o nosso editor de política do Real Time 1, Gerson Severo Dantas, que me ajudará a conduzir essa entrevista. Seja bem-vindo, Gerson. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Dr. Philip? Como vai o senhor? Muito bem. Dr. Philip, vamos abrir essa entrevista com uma pergunta que eu comecei falando no início do programa. O senhor acredita que todas essas promessas e acordos serão cumpridos, ou que pelo menos parte deles, de fato, vão gerar algum resultado efetivo? É muito importante que sejam cumpridos, porque se não for, o clima sai do controle. E essa seria uma catástrofe para o planeta inteiro, inclusive o Brasil, que seria um dos países mais afetados pelo aquecimento global, coloca em risco até a própria floresta amazônica. Então, é muito importante que seja assim, aprimorado de forma que realmente acaba sendo cumpridas as promessas, e ainda mais de prometer mais do que for prometido. Mas existe uma certa desconfiança nas promessas de todos os países, e Brasil em particular. Um problema é que os problemas são muito para o futuro, prometendo diminuir o X até 2030 e zerar até 2050, por exemplo. É muito além do mandato de qualquer político em qualquer país. Então, é muito fácil prometer coisas que outros vão ter que cumprir. E o que precisa é de ter uma forma de monitoramento ano a ano para poder cobrar os países que não estão cumprindo essas promessas. O que tem hoje são os relatórios à Comissão de Clima, que são mais ou menos a cada 5 anos. Então, tem que ter alguma coisa anual que dá para acompanhar essas promessas. E, no caso brasileiro, tem várias promessas. Um é de zerar desmatamento ilegal. Agora, tem duas maneiras de zerar desmatamento ilegal. Um é realmente de parar o desmatamento, e outro é de simplesmente legalizar o que está acontecendo. E, de fato, essa é a segunda opção que está evidente, com a lei de grilagem, já passou pelo Congresso, tem outras leis ainda mais facilitando essa legalização de invasão ilegal das terras do governo, principalmente. É uma coisa que fica se alimentando em si mesmo, porque as pessoas que vão invadindo ficam perdoadas e premiadas e vê que essa é uma coisa que dá lucro. E esse é um grande motor de desmatamento, e é uma coisa que tem potencial de realmente deslanchar o catástrofe climático, porque a parte oeste do estado do Amazonas é o que realmente está segurando a situação no Brasil hoje, ambientalmente. Esse é uma área que é de difícil acesso e tem pouquíssimo desmatamento. Mas o plano é de construir uma rodovia, ou reconstruir uma rodovia de Manaus até Porto Velho, BR-319, que leva os processos do arco de desmatamento para dentro do centro e norte da Amazônia, e com estradas, o AM-366 abre todo aquele grande bloco de floresta que está intacto, passando por enorme área de terras sem destinação, terras devolutas, que são os mais atraentes a grileiros, etc. Então, realmente, isso é uma coisa catastrófica. Uma vez
feito essas estradas, o que acontece depois é basicamente fora do controle do governo. Então, essas coisas acontecem por conta própria. Então, esse é um risco, porque essa grande área de floresta ainda intacta é o que está reciclando a água, inclusive, que vai suprindo água para a cidade de São Paulo, que quase ficou sem água para beber em 2014, e tem outra seca esse ano, coisas que não são diretamente ligadas ao aquecimento global, mas que, somado em cima desse novo padrão de variação, a falta do transporte de água pelos rios voadores daquela parte da Amazônia seria uma coisa catastrófica. E também tem um enorme estoque de carbono. E se esse fosse liberado em poucos anos, isso é chave em empurrar o sistema climático global, passando de pontos de não retorno, onde o sistema climático sai do controle, vai esquentando mais, tem mais incêndios, esquenta o solo, esquenta os mares, tudo mais vai embora. Então, a Amazônia está no centro dessa questão, e o controle do desmatamento é básico. É uma coisa que não é apenas fortalecer IBAMA, etc., dar multas, mas tem que ver essas decisões, se vai abrir novas áreas para ocupação. Agora... Doutor Philip, se me permite, é uma brutal interrupção aí da sua fala, mas eu queria lhe fazer uma pergunta de âmbito geral sobre a COP. Já estamos na COP 26. Eu acompanho COPs desde a 12, eu acho que foi naquela da Dinamarca ou na Noruega, salvo engano, e sempre temos visto a situação piorar, e o Brasil sempre foi um protagonista dessas COPs. Neste ano, na véspera da COP iniciar-se em Glasgow, o G20 se reuniu em Roma. Das 20 maiores economias, apenas 3 líderes não saíram de Roma em direção a Glasgow, que foram o presidente Jair Bolsonaro, o líder chinês Xi Jinping e o líder russo Vladimir Putin. Eu lhe pergunto, o que esses 3 países têm em comum para que seus líderes não se preocupassem com o clima neste momento? Realmente foi grave, né, em todos os 3 casos, porque é importante, o presidente estar lá, porque esse dá um sinal que o país está levando o problema climático a sério. E, além disso, é o presidente que tem o poder de entrar em acordos, etc., e realmente mudar as posições do país, e não simplesmente repetindo o que já foi conversado nos ministérios antes do COP. Então, era assim, um fato triste que esses 3 presidentes não foram. Agora, é muito importante que eles cumprem as promessas, não? E as promessas têm que aumentar. No caso de China, eles assinaram o cumprimento de ter 0 desmatamento até 2030, que é muito importante. E tem importância em potencial para o Brasil também, porque se China realmente for levando a sério de fazer tudo para que o clima global não saia do controle, eles têm uma influência enorme, inclusive na Amazônia. Então, se eles, por exemplo, fossem dizer, olha, o Brasil não está cumprindo com a promessa, então, se não parar o desmatamento, não vamos mais importar soja e carne do Brasil. Assim, o resultado seria instantâneo no governo brasileiro. Ia mudar totalmente a postura. E o Brasil pode controlar o desmatamento, se quiser, mas é importante se quiser. Professor, a questão do clima me parece que é um problema mundial e tem que ser resolvido de maneira mundial. Todos têm que aderir a essa missão, como aconteceu com a pandemia da Covid-19. Todos têm que aderir à vacinação, senão continua o risco. Agora, lá na COP em Glasgow, eu vejo assim, o Brasil mesmo prometeu aí que até 2025 vai zerar as suas emissões ao nível de 92, que já era um nível muito alto. Alguém fala em 2030. Me parece que mudar uma economia para chegar a esses números teria que dar um cavalo de pau de 180 graus.
Eu lhe pergunto, é isso mesmo? É preciso mudar radicalmente? Porque também lá na COP eu vi o líder Narendra da Índia dizer que ele consegue fazer isso, mas com 50 anos, ou seja, ele está assumindo um compromisso para daqui a 2070. Como que o senhor vê esses compromissos e se eles são factíveis? Bom, são factíveis se realmente é levado a sério, não? E se tem consequências por não cumprir as promessas. No caso da Índia, realmente, eles precisam parar de usar carvão, etc., muito antes do que 2070. E tem que ter maneira de induzir isso. No caso do Brasil, as promessas não melhoraram, apesar do discurso que era para ser 43%, agora 50% da redução até 2030. Essa é uma manobra chamada pedaladas climáticas, né? Porque ficou modificando o ano que usou como assim, a referência. Então, agora está passando para usar 2005, que é o ano que tinha muito desmatamento. Foi perto o pico em 2004. Então, cortar 50% é exatamente igual em termos de emissão evitada do que cortar 43% do velho referência. Então, é 1,2 bilhões de toneladas de CO2. Então, esse significa que o Brasil não aumentou nada desde 2015, no Acordo de Paris, quando prometeu esse mesmo corte. Então, é importante que o Brasil também aumente a sua promessa. Nós estamos falando muito do desmatamento e das queimadas na Amazônia, que são temas mais próximos a nós. Mas, por exemplo, aqui do nosso estúdio, a gente olha nesse momento e constatamos um brutal engarrafamento de carro aqui. Gravamos às 3 horas e 20 minutos. Um brutal engarrafamento na nossa cidade, na principal avenida da cidade, que é a Djalma Batista. Eu lhe pergunto, qual o peso da contribuição de emissões de CO2 da floresta, desses problemas da floresta, e qual o peso do homem urbano, esse que não troca o seu carro, não vai para o transporte coletivo, e também das indústrias? Bom, então, tudo isso tem que mudar, né? O mundo inteiro vai ter que deixar de usar combustível fóssil. E o Brasil é muito na contramão disso. Está expandindo as áreas para a exploração de petróleo e gás. Tem um enorme projeto, área sedimentar de Solimões, na parte oeste do estado do Amazonas, que é para abrir um novo campo de petróleo e gás, uma coisa enorme. A área estratégica é 740 mil quilômetros quadrados, quase 10% do Brasil, que tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, esse é muito perigoso, inclusive porque induz a construção de estradas. Até essa estrada planejada, lá, a AM366, passa justamente pelos primeiros blocos que foram já comprados pelo Rosneft, grande empresa russa que Greenpeace Rússia acusa de causar 10 mil derramamentos de petróleo no mundo. Então, uma grande empresa dessa tem esse poder de induzir o governo para fazer a estrada e vai embora, né? Pode ter outras estradas para dar mais acesso a essas áreas e entre Guilherme e outros. Agora, também, o Brasil está planejando abrir outro novo campo no estuário do Rio Amazonas, no mar lá, no Mar Doce. E esse é outro risco. E também de aumentar o pré-sal. Agora, tem que lembrar que só em maio desse ano, a Agência Internacional de Energia, com sede em Paris, soltou um relatório que diz que assim, a era de combustíveis fósseis já acabou. Não dá para abrir nenhum novo campo de exploração de gás e petróleo, só pode usar os que já estão produzindo e vai paulatinamente diminuindo a produção até 2050 para zerar. Esse vindo
de um órgão que não é um grupo ambientalista, não. Esse é com todos os países e geralmente está do outro lado dos assuntos ambientais. Então, realmente, um grupo desse dizendo que tem que parar, mostra como que a coisa é séria. Então, o Brasil tem que mudar a sua postura com relação ao combustível fóssil. Doutor Felipe, para a gente encerrar essa entrevista, e uma última pergunta que foi o que motivou, na verdade, esse contato com o senhor, a respeito do que a gente fala de balbina. O senhor falou de combustível, não dá para deixar de mencionar a balbina. Numa entrevista que o senhor deu ao saudoso jornalista Vandré Fonseca, em 2015, o senhor disse que 70% da água consumida em São Paulo vem dos rios voadores da Amazônia. Ok, a gente sabe dessa realidade. Agora, eu lhe pergunto, a gente está pagando caro pela energia elétrica, o Brasil paga caro por uma energia elétrica. O que a Amazônia tem de influência, o que a ação humana tem de influência nessa falta de chuva lá no Sudeste, porque impacta diretamente no Amazônia, em quem vive aqui na região. Isso se dá por conta da falta de chuva, por conta da ação humana? E 70% a percentual de água lá em São Paulo que vem daqui, né? Porque o grosso vem na época chuvoso lá, em dezembro, janeiro e fevereiro, justamente quando está enchendo os reservatórios, é justamente naquele momento que praticamente todos os ventos que passam pela Amazônia fazem uma curva, não conseguem passar por cima dos Andes, e eles voltam para lá e chove em Minas Gerais, por exemplo, Serra de Mantiqueira, etc. Aí são as nascentes do Rio Paraná de um lado, o Rio São Francisco do outro, grandes fontes de água para o resto do Brasil. Então, essa é essencial. Se realmente perder essa floresta na parte oeste do Amazonas, seria uma catástrofe. Agora, a seca desse ano é outra coisa, porque é uma coisa relacionada às temperaturas dos mares, é mais quente no Atlântico e mais frio no Pacífico, essa combinação das secas naquela parte do país. E essas são coisas ligadas ao aquecimento global, inclusive. Mas a contribuição do desmatamento não é direta nesse caso. Mas já mudou o clima, já temos uma variação maior nessas temperaturas dos oceanos, que vai levar a mais séculos naquela parte do país. Então, se somar em cima disso, a perda daquela água que vem da Amazônia realmente seria uma catástrofe. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de vidas mesmo. Se você falta dinheiro no maior cidade do país, falta água, aí realmente é gravíssimo. Perfeito. Doutor Felipe Fernside, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Real Time 1. Valeu, Gerson, pela companhia. Eu lhe agradeço muito pela disponibilidade, doutor. É um prazer. Gerson, valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Estamos juntos. Acho que foi o recado aí da ciência. Agora falta o recado da política. É isso aí. Verdade. Até porque nós estamos vivendo um governo que disse que queria passar a boiada nesse assunto. É verdade. E a gente lembra muito bem do que disse aqui o doutor Felipe, que é muito fácil fazer promessas quando você não precisa cumpri-las, né? Bom, a você, internauta, meu muito obrigado por nos acompanhar nessa entrevista. Eu te convido a curtir esse conteúdo, comentar, compartilhar. Pode divulgar, fique à vontade. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1. Até a próxima.